E aí, pessoal? Como vocês estão? Feliz dia de hoje, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre as sete chaves do atendimento na nutrição holística, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre atendimento nutricional, a gente vai falar sobre como você pode aplicar a nutrição holística na sua vida, na vida dos seus pacientes. Então, para quem é nutri, estudante de nutrição, ou profissional da saúde em geral, ou também adeptos do estilo de vida saudável, todos vocês são muito bem-vindos, tá? Mas o meu direcionamento, o meu foco vai ser para os estudantes de nutrição e para os nutricionistas, tá? Eu estou em busca de pessoas que querem aprender como atender os pacientes, como realizar um atendimento nutricional realmente voltado para o conceito do holismo, para o conceito da nutrição holística, tá? Então eu separei aqui 7 chaves para vocês, 7 chaves, eu vou compartilhar essas 7 chaves que fazem total diferença na minha prática da nutrição, na minha prática com meus pacientes e geram resultados palpáveis, geram resultados verificáveis e eu quero compartilhar isso com você, certo? Então se você já está aqui, já aperta nesse coraçãozinho aí, pra gente fazer essa live bombar. Boa noite, Leti. Boa noite, Elielton. Boa noite, querida amiga Nathalie. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Iago. Boa noite, Grazi. Boa noite, Alana. Boa noite, Gabi. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Vanessa, minha querida paciente. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Lelê, meu amor. Nathalie, cheguei na hora certa, nem estava sabendo nessa live. Chegou na hora certa, amiga. Essa semana eu decidi fazer 3 lives, segunda, quarta e sexta. Hoje eu não tô nem em casa. Tô aqui na casa de um grande amigo. E honrando esse compromisso que eu fiz com vocês, honrando esse compromisso de vir aqui compartilhar todo o meu ouro, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu desenvolvi nesses anos. Então vou compartilhar aqui com vocês essas 7 chaves. Tá? Coisas práticas, coisas que vocês podem aplicar e coisas que já vão fazer diferença nos atendimentos de vocês e principalmente, né, no nutricionista, na nutricionista que você quer se tornar, tá bom? Então vamos lá, vamos preparando aí, esperando o pessoal chegar, enquanto eu vou tomando meu chazinho aqui, que tá quente pra dedéu, mas vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, segunda-feira eu fiz uma live, a live tá salva aqui no meu perfil, tá? Se você não assistiu, assista. Se você é nutri, presta muita atenção no que eu vou te falar. Eu vou entregar todo o meu ouro. Eu tô entregando todo o meu ouro, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu desenvolvi de metodologia, eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí na sexta-feira a gente vai fazer o seguinte. Será que eu falo isso aqui agora? Não, vou falar depois. Então, eu vi que tinha um monte de gente fazendo live agora no meu Instagram, que tava bombando de live. Mas eu nem tô em casa, né, como eu falei pra vocês. Mas eu falei, cara, eu tenho um compromisso com essas pessoas. São pessoas, são nutricionistas, estudantes, que estão a fim de aprender, que estão a fim de evoluir, que estão a fim de avançar. Então eu tô direcionando, canalizando minha energia aqui pra vocês, certo? Então vamos lá. Para quem caiu de paraquedas aí e não sabe nada sobre a nutrição holística, não sabe nem por onde começar, deixa eu te explicar um pouquinho dessa história. Eu não sei se você já percebeu, mas as coisas na área da saúde de forma geral, tá? Médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, a gente tem uma certa tendência a duas coisas que você vai anotar. Já anota isso logo. Eu sempre falo isso nas palestras, eu sempre falo isso nos cursos e eu acho que se você é profissional da saúde, você precisa entender isso, tá? Você precisa entender isso. Existem 2 P's, tá? Você vai anotar aí, 2 P's. Os 2 P's do profissional de saúde são o seguinte. O primeiro P é pedestal. Como assim pedestal, Rodrigo? A gente se perde por acreditar que por nós sermos os detentores do conhecimento, entre aspas, quando o paciente está na nossa frente, quando o paciente está aqui na minha frente,
como eu que estou explicando para ele, eu que estou criando esse plano, eu que estou prescrevendo essa alimentação e as orientações, a gente tende a se colocar em um pedestal. E esse pedestal, o que ele gera? Ele gera desconexão. Então coloca aí para mim, quem está aqui acompanhando, escreve aí nos comentários. Pedestal gera desconexão. Pedestal gera desconexão. Eu vou colocando aqui para ajudar vocês, tá? Vou colocando as chaves aqui. Na verdade, essa não é chave. Isso aqui é só um insight mesmo. Enaile, querida, que saudade. Que honra ter você aqui na live. Nossa, Enaile é uma nutricionista sensacional aqui de Brasília. Uma super amiga. Quanto tempo, né, amiga? Precisamos marcar algo. Essa pandemia tá complicada, mas estamos juntos sempre. Bom, então aqui a primeira chave é: pedestal gera desconexão. Rodrigo, como assim? Eu sou o detentor do conhecimento. Eu preciso explicar para o meu paciente, eu preciso mostrar para esse paciente qual que é a grande jornada que a gente vai entrar, certo? Só que o que acontece? Se você se coloca em uma postura de superioridade, o seu paciente vai se sentir inferior e o que isso vai gerar? Desconexão. Desconexão gera diminuição do potencial de transformação, tá? Então, quando a gente tem desconexão, vou colocar aqui para vocês, vou colocando tudo aqui que a gente está falando, tá? Desconexão diminui o potencial, tá? O pote aqui, o potencial de transformação. Anotem isso para vocês começarem a encaixar isso dentro da realidade de vocês, começarem a encaixar isso dentro do contexto de vocês, tá? Você que é show, amiga, muito do que eu sei hoje, aprendi com você, aprendi com o Lucas, com o Léo, saudade das nossas conversas, dos nossos momentos juntos. Depois a gente vai conversar aí pessoalmente e vamos marcar alguma coisa, viu? Grandes amigos, escrevam isso, tá? Grandes amigos sempre precisam morar no coração de vocês, tá? Por mais que vocês estejam distantes, amigos de verdade, pessoas do bem, pessoas que realmente gostam de você, você precisa colocar e levar no seu coração. Então vamos lá, o foco é o seguinte: pedestal não existe. Se você ficar em cima e o seu paciente ficar embaixo, vocês não vão se conectar, vocês não vão gerar vínculo, vocês não vão criar conexão um com o outro e o negócio não vai fluir. Segundo P é de preguiça. Preguiça. Por que preguiça? Porque ser profissional da saúde dá trabalho e você já percebeu isso. Você já percebeu isso. Eu sei que você já percebeu. E eu sei que você sabe o quão trabalhoso é montar um plano alimentar. Na verdade, montar o plano alimentar é a parte mais fácil, né? Agora, conversar, saber ouvir, saber orientar, saber dar espaço para o paciente falar, dar espaço para ele realmente trazer as queixas dele, trazer os sinais dele. Tudo isso demanda muita energia. Demanda muita energia. E qual que é o grande problema? O profissional de saúde, ele tende a fazer o quê? Ele tende a querer encurtar caminho. Ele tende a querer encurtar as coisas para agilizar, pensando em ganhar mais. Só que qual que é o negócio? Quando você diminui o seu padrão de qualidade e você agiliza o processo, pensando em dinheiro lá na frente, é o que acontece normalmente, você não consegue gerar a mudança interna que você quer realmente gerar com esse paciente. E as coisas não vão para frente, o seu paciente não volta, o seu paciente não faz, o seu paciente não propaga a missão de vocês juntos. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Não seja um profissional da saúde preguiçoso. Então vou colocar aqui para vocês: preguiçosos não servem para a área da saúde. Se você escolheu essa área, se você está nessa área, você precisa
entender que tudo isso vai requerer energia, tudo isso vai demandar energia. E preguiçosos não servem para a área da saúde. Tem gente, já vi vários colegas nutricionistas, médicos falando, eu não gosto de trabalhar com gente, eu não gosto de ficar trabalhando com gente, eu prefiro lidar com número. Isso me entristece muito, sabe? Isso me entristece de verdade, porque dá trabalho, mas no final das contas vale a pena, tá? Os melhores dias são os dias que eu saio do consultório destruído, acabado, mas com o coração preenchido. E vocês que estão aqui comigo e vocês já trabalham na área, eu sei que vocês sabem o que eu tô falando, tá? Sabe aquele quando você não aguenta mais nem ver um paciente na frente no final do dia, já cansado, já exaurido, né, de forças e energias, e chega mais um paciente para finalizar o dia. E aí, deixa eu contar uma história para vocês. Eu aprendi isso na prática, tá? Qual foi a prática? Quando eu comecei a atender, teve uma situação no qual eu atendi o dia todo, desde 8 da manhã até as 7 da noite, e aí o último paciente era 7h30. Eu tava muito cansado, muito cansado mesmo, tá? E aí nossa, cara, tipo assim, não reclamando do paciente, né? Porque eu só agradeço por ter a quantidade de pacientes que eu tenho, por ter o meu fluxo de agenda realmente, né, bem fluido. E eu nunca reclamei de um paciente vir, mas eu tava realmente muito cansado. E aí esse paciente chegou cabisbaixo, esse paciente chegou triste, sabe? Esse paciente chegou meio bem depressivo, bem pra baixo. E esse é o paciente que eu adoro. Esse é o paciente que eu mais gosto. Porque esse é o paciente que eu viro de cabeça pra baixo, eu viro do avesso. E esse paciente sai ou chorando, ou com um sorriso no rosto, ou com os dois juntos, que é o que normalmente acontece. Olha só gente maravilhosa aqui nessa live, viu? Paulinha, minha querida Elizabeth, nossa senhora, só gente do bem. Ricardão, meu querido. Doc, que legal, viu, pessoal? Que legal mesmo, de verdade. E falar para profissionais de saúde é melhor ainda, porque a gente consegue ter um nível de conversa, a gente consegue ter um nível de diálogo mais avançado. Então, agradeço a presença de vocês aqui, honro a presença de vocês. E para quem chegou agora, eu estou falando sobre os 2 P's de todo profissional da saúde. 2 P's que todo profissional da saúde passa e talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha parado para pensar nisso. O primeiro P é pedestal. Normalmente, quando o paciente entra no consultório, qual que é a energia que aquela consulta ele tem? Uma energia de o profissional manda e o paciente obedece. E isso gera muita desconexão. Muita desconexão mesmo. Eu toco nesse ponto com os meus pacientes e eu não tive um paciente até hoje na minha carreira que achou o contrário disso. Realmente, essa desconexão acontece e quando desconecta, não gera resultado e não gera transformação. O segundo P é preguiça, tá? Preguiça. Por quê? Porque o profissional da saúde, ou já no começo da carreira, ou depois de anos de carreira, ele acaba se tornando preguiçoso. Por quê? Porque dá trabalho analisar exame, dá trabalho fazer pedido de exame, dá trabalho fazer todo o contexto nutricional desse paciente, ou no caso do médico, ou no caso do educador físico, dá trabalho. Só que entenda uma coisa, você escolheu isso para sua vida. E juntando isso com a minha história, qual que é o negócio? Eu comecei a consulta como eu estava falando, última consulta do dia, o paciente chegou bem cabisbaixo, bem para baixo, e eu estava muito cansado. Só que esse é um paciente que eu amo pegar, porque é um paciente que a gente vira de cabeça para baixo e esse paciente começa a andar, começa a progredir, começa a avançar. E vocês, médicos, nutricionistas, meus colegas, meus parceiros de luta aí dentro da nossa profissão, dentro da nossa área em geral, eu sei que a coisa que você mais quer, não é o sucesso financeiro, não é o sucesso de pacientes, não é a sua agenda lotada, até porque quando você consegue lotar a sua agenda, você não quer mais sua agenda lotada, tá? Se você já chegou nesse ponto, você sabe do que eu tô falando. Se você não chegou ainda, já pega essa chave aí para você já começar a pensar nisso, tá? A gente sempre pensa assim, eu quero lotar minha agenda, eu quero ter minha agenda lotada. Não é assim que a coisa funciona. Quando você lota a sua agenda, normalmente você quer abrir espaços nela para poder produzir outras coisas, para poder
ter um momento de lazer para poder ter outro momento e não ficar só nas consultas, porque senão você fica numa hipnose muito grande, tá? E para vocês que são estudantes, já comecem a pensar nisso para vocês também criarem tempo para vocês, tá? A Nathalie concordando aqui comigo. A agenda lotada é uma armadilha, tá? É uma armadilha por quê? Porque a maioria das pessoas foca no dinheiro, foca ali no ganho. Nossa, eu tenho muito paciente aqui nessa semana, top! E aí chega no final da semana, tá todo embananado, tá toda embananada, com um monte de plano alimentar pendente, não consegue entregar, procrastina e dá ruim, tá? Eu mesmo, eu deixo pelo menos 2 a 3 dias da minha semana, às vezes, né? Até às vezes uma semana que eu quero deixar mais livre, ou tem viagem, ou tem palestra, sei lá, gravação o dia todo. Eu deixo aí pelo menos 2 dias da minha semana sem atendimento, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é pedestal e preguiça. Só esses 2 pontos aqui já valeriam a live, tá? Já valeria uma live porque se você começar a perceber que o que faz a diferença para o seu paciente é, primeiro, você tá conectado com ele e não você tá naquela postura de, olha, eu sou o profissional da saúde que vai cuidar de você, eu mando aqui, você obedece. Não, cria vínculo, cria conexão, cria confiança e segurança desse paciente no seu trabalho, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, paciência, resiliência e não preguiça, tá? Preguiçosos não servem para serem profissionais de saúde, tá? Preguiçosos não entram. Eu tô falando isso no ambiente de consultório, tá? O ambiente de consultório que é muito tranquilo. Você vai lá, você pega a água quando você quiser, você tem ali sua secretária, você pode ali modular a sua agenda. Imagina para os profissionais de saúde que trabalham em hospital, tá? Se vocês não sabem dessa realidade, é uma realidade muito pesada, muito pesada. E eu tiro meu chapéu, bato palma para quem escolhe trabalhar dentro do ambiente clínico, porque realmente é uma transformação muito grande, é um requerimento energético muito grande. Então vamos lá, vamos focar nas 7 chaves aqui, tá? Quero que vocês prestem atenção. Se essa live estiver fazendo sentido para vocês, clica aqui nesse aviãozinho, eu já vou mandar aqui para 5 pessoas. Clica aí e manda essa live para 5 pessoas, 5 nutri, 5 estudantes de nutrição que você conhece, pessoas que podem ser ajudadas com esse conhecimento, tá bom? Já estou mandando aqui para 5. Vamos fazer junto aqui e vamos lá. Bom, então, a primeira chave é o seguinte. Eu estou falando sobre as 7 chaves, deixa eu escrever aqui. As 7 chaves do atendimento na nutrição holística. Tá? As 7 chaves. Eu vou te entregar as 7 chaves que, obviamente, saíram da minha cabeça, que eu pensei e desenvolvi ao longo aí, como eu venho falando para vocês. Eu já estudo o holismo há 10 anos atrás, tá? Ah, Rodrigo, mas você tem 24 anos, como assim? Você começou a estudar com 14? Sim, com 14 anos de idade. Eu já estava estudando os conceitos iniciais da filosofia do holismo. Por quê? Né? Vai entender, né? Hoje eu já entendo muito do meu propósito, da minha missão. Não é à toa, né? A nutrição holística não tem nada de coincidência. Eu realmente é uma grande missão nobre que eu tenho a cumprir aqui com todos vocês. E foi como eu falei, se você é nutricionista, se você é estudante, eu estou disposto, eu estou aberto a entregar todo o meu ouro para você, tá? Não adianta só eu atender nessa visão, não adianta só eu ajudar as pessoas, eu não consigo fazer nada sozinho, tá? Então, esse é o sentimento aqui com vocês, tá? E só para vocês saberem, na sexta-feira, na nossa última live dessas 3 lives, eu vou entregar uma surpresa para vocês, tá? Essa surpresa, será que eu falo? Será que eu não falo? Tá, não vou falar, depois eu falo isso. Então, mas fiquem ligados porque sexta-feira vai ter surpresa para vocês, tá? Só para quem estiver na live, só para quem estiver acompanhando. Eu tô olhando aqui todo mundo que está acompanhando. Então, se você está a fim de aprender, se você está a fim de integrar isso no seu atendimento nutricional, ou se você é estudante e está querendo ir para o mercado de trabalho já com essa visão holística,
cola comigo que eu vou te entregar todo o ouro, tá? Que eu vou te entregar tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu criei de metodologia, de método, tá? Só para quem não sabe, metodologia é caminho para a meta. Se você não tem um caminho para a meta do seu paciente, as coisas não vão funcionar, tá? E eu sei que a maioria dos nutricionistas, e eu falo isso porque é minha prática, tá? Minha prática diária, minha prática semanal. Eu sei que a grande maioria dos nutricionistas pensa o seguinte: o que eu vou fazer com esse paciente daqui para frente? Fez a primeira consulta, legal, fez a anamnese e tudo mais, conversou. Segunda consulta já começa a ficar complicado. Terceira consulta você já não tem mais o que fazer. Na quarta consulta você já está maluco, o paciente marcou a quinta consulta, você nem queria que ele tivesse marcado a quinta consulta. Então fica ligado nisso, porque não só por metodologia, mas por mentalidade que você pode construir, você vai construir um plano de ação para esse paciente ao longo dos períodos, ao longo das fases, tá? Eu tenho um paciente que está comigo há 15 consultas, tenho um paciente que está comigo há 20 consultas, tenho um paciente que está comigo há 25 consultas. Então, tem colegas aqui que com certeza também tem pacientes muito recorrentes, né? Pacientes que já estão aí com a gente há muito tempo, em várias fases. E com certeza, uma coisa que eu falo para vocês com certeza, não adianta fazer uma consulta, a primeira consulta perfeita, se você não sabe continuar. Se você não tem metodologia, caminho para a meta, para a segunda consulta, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a 10ª, esse paciente na primeira consulta ele já não volta na segunda, ou se ele vier na segunda, na terceira, ou ele não vai marcar, ou ele vai marcar e você vai fazer a mesma coisa que você já fez na segunda consulta. Eu tô vendo vocês clicarem no coraçãozinho e eu fico muito feliz porque deve estar fazendo sentido para vocês, tá? E como eu falei, a coisa que eu mais quero compartilhar com vocês é realmente como fazer para gerar essa satisfação no paciente, para gerar essa transformação no paciente e principalmente para você que é nutri voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Porque sabe qual é o problema? A gente trabalha pra caramba, a gente atende pra caramba, a gente chega no final do dia destruído e a gente parece que não está fazendo nada. O paciente não tem resultado, o paciente não volta, o paciente não marca. Conseguem entender? Então eu, graças a Deus, ao longo da faculdade eu já vim desenvolvendo tudo sobre a nutrição holística. Desde o primeiro semestre da faculdade eu já vim desenvolvendo aí, foram 4 anos de estudo, de aplicação, de desenvolvimento de metodologia. Você parece com o cantor Gustavo Mioto. Queria eu ter a voz dele, viu, Simone? Queria eu ter a voz dele. Mas, bom, então, antes de eu me formar, eu já passei por esse período. Eu já passei por essa fase de construir uma metodologia. E eu não quero aqui ser um ponto para encurtar caminho para você, mas eu quero te orientar, eu quero te dar o passo a passo, te dar o conhecimento organizado para você fazer o negócio acontecer. Então vamos lá, 7 chaves do atendimento holístico, tá? 7 chaves do atendimento holístico. Começa a anotar aí, se você é nutri, se você é estudante de nutrição, ou se você é da área da saúde, fica ligado no que eu vou falar. Primeiro ponto. Desenvolvimento de autoconhecimento, tá? Desenvolvimento de autoconhecimento é o primeiro ponto. Você precisa colocar o seu paciente para desenvolver o autoconhecimento dele. Por que, Rodrigo? Por que eu vou fazer isso? Por que eu não faço anamnese perguntando histórico familiar? Isso é o básico, tá? Isso é o básico. Depois eu vou te ensinar como que você pode fazer para otimizar o seu tempo com a anamnese, por exemplo, tá? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu só não entrego o plano alimentar para o paciente na consulta, porque as minhas consultas duram aí entre 2 horas, 2 horas e meia, até mesmo 3 horas. Então, é um rastreamento, um mapeamento realmente muito personalizado com esse paciente e faz total diferença. Rodrigo, você atende menos por dia? Óbvio que eu atendo menos. Eu não vou atender nem 6 pessoas, 7 pessoas por dia. Não vou atender esse tanto de gente. Por quê? Porque eu prezo pela qualidade do atendimento, tá? Qualidade e não quantidade, certo? Então, dá boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Lu. Boa noite, Michele. Boa noite, Vitali94. Boa noite, Tassi. Boa noite, Cris. Boa noite, Ana. Michele, já falei. Boa noite, queridona.
Boa noite, Sassá. Nossa, que legal. Um monte de gente do bem aqui, um monte de gente querendo aprender. Tamo junto, contem comigo, tá? Então, deixa eu dar um gole aqui no meu chá. Delícia demais. Boa noite, Lid. Tudo bem, queridona? Bom, então, primeira chave, desenvolvimento de autoconhecimento, tá? Se esse paciente não desenvolver o autoconhecimento dele, o conhecimento que ele tem de si mesmo, as coisas não vão funcionar e você vai se frustrar, tá? Eu não quero que você, profissional da saúde, se frustre, porque eu sei o tanto que você estudou, eu sei o tanto que você batalhou, eu sei o tanto que você caminhou para chegar até aqui. Sabe, a coisa que mais dá satisfação é você terminar o seu dia sabendo que você realmente fez um atendimento de qualidade, tá? Alguns me conhecem aqui antes de formar e uma coisa que eu sempre falava para os meus colegas nutricionistas era: quanto tempo você faz de atendimento e tudo mais? E as pessoas normalmente falavam: 40 minutos, meia hora, no máximo 1 hora. E aí lá no começo eu ficava pensando: cara, eu não consigo fazer um atendimento em menos de 1 hora e meia. Não tem como eu fazer um atendimento com menos de 1 hora e meia. E aí eu posso dizer que 90% dos meus colegas nutricionistas já me chamaram de louco, tá? Já me chamaram de louco. De louco, lógico, né? No sentido positivo. No sentido assim, Rodrigo, 2 horas de consulta, 1 hora e meia de consulta, pra quê? Você tá maluco, você tá doido. Você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai, sabe, você não vai ter fluxo de paciente. E aquilo ali me inculcava demais, tá? Então, olha meu paizão aí na live. Te amo, meu amor. Tamo junto. Então, o que a gente estava trabalhando? Qualidade do atendimento. Não fica focado no dinheiro, não fica focado em quantidade de paciente. O que acontece você fica focado na quantidade, você perde qualidade, você não atende esse paciente como ele merece, e ele não vai voltar, ele não vai continuar. Parece óbvio e é óbvio, mas o que normalmente a gente não faz é o mais óbvio. Tá? Então, Rodrigo, quer dizer que eu tenho que atender 2 horas agora? Se você atende em convênio, provavelmente você nem consegue atender nesse tempo, tá? Você é praticamente obrigado a atender 20 minutos, 30 minutos. E uma outra luta que eu tenho também muito é para ensinar, para mostrar para os nutricionistas que eles podem mais, tá? Que eles não precisam ficar se rebaixando para plano de saúde, para convênio e tendo que atender 20, 30 pacientes por dia sem nenhuma qualidade, porque se atende 20 pessoas por dia, me desculpe, mas você não consegue ter qualidade nisso. Em 20 minutos de consulta eu nem sei o começo desse paciente. Então, se você é estudante, já começa a pensar nisso, tá? Começa já a estruturar a sua metodologia. E se você é profissional da saúde, repense, tá? Se você está atendendo em 40 minutos, em 1 hora, qual é a qualidade desse atendimento? Tá? Qual é a qualidade desse seu serviço? Qual é a percepção de valor que esse paciente vai ter sobre você? Tá? Então pensa nisso. Primeiro ponto, desenvolvimento de autoconhecimento. Tá? Primeira chave. Desenvolver. Vou colocar aqui pra vocês só porque eu tô bonzinho hoje, tá? Só porque eu tô bonzinho. Não tô nem em casa, pessoal. Nossa, não era nem pra eu estar fazendo essa live aqui. Vocês estão... Você tá maluco. Rodrigo, por que você está fazendo essa live? Porque eu não vivo de condição. Não tem como eu ficar. Se eu fosse ver minhas condições, eu nem ia estar aqui fazendo essa live com vocês. Mas a minha intenção é ajudar, a minha intenção é compartilhar. E se vocês saírem daqui já aplicando as coisas que eu passar, já minha missão está cumprida, tá? Não fiquem só ouvindo o que eu estou falando. Anotem e principalmente apliquem na vida de vocês, apliquem no consultório de vocês. Primeiro ponto, desenvolver autoconhecimento desse paciente, tá? Segundo ponto, autocuidado, tá? Além do autoconhecimento, a segunda chave é desenvolvimento de autocuidado. Por quê, Rodrigo? Porque a gente fica focado em passar uma dieta, né? Eu nem gosto do termo dieta, mas isso é conversa para outra hora. Eu nem gosto de falar dieta, mas enfim. As pessoas ficam muito focadas na dieta, as pessoas ficam muito focadas na suplementação, as pessoas ficam muito focadas nesses detalhes e não focam no básico, tá? Não focam no básico, que é desenvolver essa energia do autocuidado, essa energia de, olha só, isso aqui é autocuidado,
Eu não precisava estar tomando chá. Não tinha porquê. Mas isso aqui é por quê? Porque eu tô me cuidando. Ah, Rodrigo, esse chá é só para agora? Não. Esse chá vai estar influenciando 20 anos lá para frente. Na minha saúde, na minha longevidade. Eu tô escolhendo fazer isso agora. Tô escolhendo fazer isso intencionalmente porque eu sei o benefício que vai me gerar. Então, você precisa despertar no seu paciente esse desenvolvimento do autocuidado. Se ele fizer só pelo estético, se ele fizer só pelo resultado, se ele fizer só pelo físico, qual que é a grande questão? Ele pode até ter o resultado, mas ele vai voltar para aquele loop negativo de não se cuidar, de descontar na comida, de alimentar a emoção. Então, desenvolver autoconhecimento, desenvolver autocuidado, tá? Mostrar para esse paciente que não é sobre ele fazer a dieta 100%, tá? É sobre ele começar a observar e começar a aplicar esse autocuidado na vida dele. Isso faz muita diferença, tá? Isso faz muita diferença. Eu já fiz uma pesquisa esse ano e dentre todos os pacientes que eu atendi, a grande maioria dos pacientes, eu diria que 95% dos pacientes continuaram a consumir esse serviço, continuaram comigo, continuaram marcando consulta, retornando e continuando esse processo, porque eles perceberam que eu sou só um mensageiro, eu sou só a faísca. E quando eles começam a se cuidar mais, o negócio fica muito diferente, tá? Lídia, esse chá aqui, ele chama Gotu Kola. Centelha asiática, tá? Centelha asiática você acha aí facilmente em qualquer feirinha. Sensacional para diminuir estresse, equilibrar, serenidade e concentração, tá? Então, pessoal, desenvolvimento de autocuidado. Esse paciente precisa aprender a se cuidar, precisa aprender a se amar. Se ele não aprender isso, seu tratamento está ineficiente, tá? Uma história rápida aqui para vocês. Um paciente um dia chegou, 55 anos, obeso grau 1, os marcadores biológicos todos alterados. Aí ele virou para mim e falou: Rodrigo, olha, já tenho meus 50 e tantos anos, sou casado há mais de 30, meus filhos estão tudo criados, não tira a minha cerveja não. Aí eu falei: tá bom, quem sou eu para tirar sua cerveja, né? Tem outros princípios, outras estruturas iniciais que eu sempre gosto de trazer à tona, gosto de reforçar. E aí eu falei pra ele: olha, eu não vou tirar nada, tá? Não tô aqui pra isso, não tô aqui pra te cobrar, nem pra te julgar, nem pra tirar o que você já faz. Vamos aprender, né, a se cuidar. E aí ele ficou assim, falou: uai, você não vai tirar minha cerveja não? Eu falei: não vou tirar sua cerveja não. Por mais que eu saiba do prejuízo e por mais que você também tenha consciência, eu vejo que você ainda não está preparado para isso. E ele ficou, né, meio abismado. E aí ele voltou no retorno, todo travado, né, todo encurtado, todo... E aí eu percebo logo, né, eu tenho uma sensibilidade energética muito grande, então eu saco esse paciente, eu brinco com o paciente fica achando que eu sou bruxo, né? Mas eu falo: cara, com 10, 15 minutos de consulta eu já sei quem é você. Eu já sei se você é malandrinho e só quer fórmula mágica. Eu sei se você quer ajuda, mas você não está preparado. Eu sei se você está buscando ajuda e você está preparado. Eu sei disso. E quem é profissional de saúde está aqui comigo na live, por mais que a sua sensibilidade não seja tão grande, você saca o paciente. Você saca o paciente, tá? A gente tem esse feeling. O profissional da saúde tem esse feeling. Então, legal. Então, desenvolvimento de autocuidado, por quê? Porque esse paciente voltou, eu não precisei tirar a cerveja dele, esse paciente voltou falando assim, aí ele entrou na sala e eu falei assim: por que você tá assim todo travado? Aí daí ele tava assim, né? Aí na hora ele abaixou o ombro, eu falei: relaxou agora, né? Aí ele já começou a rir. Aí eu falei: por que você tá tão travado assim? Por que você tá preocupado? Não vou te cobrar nada aqui não. Aí ele falou: Rodrigo, aconteceu uma coisa impressionante, eu preciso te contar. Primeiro, você pode diminuir minha cerveja? Eu: uai, logo você, bonitão, logo você que falou que não era pra eu tirar sua cerveja de jeito nenhum. E aí ele falou: cara, você me ensinou, sem precisar falar muita coisa, que, sabe, a minha saúde, o meu cuidado comigo mesmo é o que faz realmente a diferença.
Por que que ele viu isso? Porque ele começou a se cuidar, ele começou a fazer o plano minimamente, começou a fazer as estratégias, começou a se observar mais e sabe, se cuidar mais mesmo de verdade. E ele viu que não precisava tomar 12 long necks de cerveja no final de semana. Não precisava disso. Ele falou, Rodrigo, minha energia é outra, minha disposição é outra, minha vitalidade é outra. Meu desejo sexual, meu libido. Cara, tinha anos que eu não ficava desse jeito. Minha esposa tá me agradecendo. Minha esposa te ama. Minha esposa é maluca em você porque você tá salvando nosso casamento. Então, isso é muito legal, tá? Isso é muito legal quando a gente vê pessoas evoluindo e pessoas avançando, né? Se cuidando mais. A Dani falou, doutor, depois fala um pouco sobre a sua experiência com a ozonoterapia, gostaria de saber seu parecer. Bom, ozonoterapia é simples, né? Tudo que a gente vê uma certa dificuldade de entrar na nossa sociedade e fazer diferença é porque realmente tem efeito positivo, tá? Então, esse é o ponto. Eu já venho fazendo ozonoterapia há mais de um ano, sinto os efeitos assim impressionantes no meu corpo, tá? Principalmente energia, disposição, vitalidade, sono, dormir bem. E eu convido, né, vocês a testarem também, tá? Não ficarem de achismo e colocarem em prática, tá? Colocarem em prática, se disporem a fazer, né, a ozonoterapia e ver o que acontece, tá? Eu tenho pacientes com câncer, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com doenças gastrointestinais e os três se beneficiam muito com ozonoterapia, muito. Pesquisa aí ozonoterapia e Alemanha, tá? E pesquisa aí ozonoterapia lá em Cuba, tá? Você vai ver que tem muita coisa aí pra gente avançar ainda, tá? Dani, eu já fiz, só queria um parecer de um profissional de confiança para falar com mais conhecimento. Dani, tem muito artigo sobre ozonoterapia, tá? Tem muito respaldo científico. Tem muita gente que faz de forma irresponsável, tá? Tem muita gente que quer ganhar dinheiro em cima, mas graças a Deus é uma parcela pequena, tá? A maioria dos profissionais que trabalham com ozônio é um trabalho sério, um trabalho íntegro, um trabalho que realmente está voltado para ajudar as pessoas, e o ozônio ajuda muito, tá? Quem já estudou ozônio, quem já deu uma lida, sabe do que eu estou falando, tá? Lá na Alemanha o ozônio já é usado há muito tempo, muito tempo, então o Brasil está atrasado nesse sentido ainda, tá? Ozônio tem o meu respaldo técnico e prático do negócio, tá? Então, voltando aqui ao nosso foco, as 7 chaves, tá? Primeiro, aperta aí nesse coraçãozinho aí, se você tá gostando, aperta nesse coraçãozinho aí, faz esse coraçãozinho aí, bota esse dedo no coraçãozinho para estourar e pro Instagram perceber. Imagina, Dani, gratidão você por estar aqui, tá, queridona? Gratidão da minha parte. Então, já dei 2 chaves para vocês, desenvolver autoconhecimento, desenvolver autocuidado. Terceiro ponto, você ensinar para o seu paciente sobre impermanência. Impermanência. Como assim impermanência, Rodrigo? A gente tem uma crença fixa de que as coisas vão ser permanentes para sempre. Como que vai ser permanente? Vou dar o exemplo. Juan, vai sim, tá? Vou deixar todas as lives salvas para vocês, tá? Tô entregando aqui todo o meu ouro, então fica tranquilo, tá? Vai resolver o que você tem para resolver, depois você assiste, tá? E deixa seu comentário do que você achar depois da live. Pessoal, todo mundo que tá aqui agora, eu só peço uma coisa para vocês, tá? Se essa live fizer sentido para vocês, encaminha para alguém. E se essa live fizer sentido para vocês, eu vou deixar a live salva. Coloca nos comentários o que você aprendeu na live, tá? Só coloca o que você aprendeu, porque outras pessoas vão ler isso e outras pessoas vão ser beneficiadas, tá? Não é sobre mim, eu não tô buscando status, eu não tô buscando fama, eu não tô buscando ser guru de ninguém, nem, sabe, não tô buscando nada disso. Eu só tô buscando ajudar mais pessoas, impactar mais pessoas. Então, o terceiro ponto é impermanência. Você precisa ensinar para o seu paciente que a vida é impermanente, tá? As mulheres, por exemplo, eu atendo muitas mulheres, e as mulheres é o melhor exemplo para a gente trabalhar. É sobre o quê? As mulheres, uma hora, elas vão querer engravidar, e a gente vai conduzir a nossa terapêutica para isso. Outra hora, elas vão estar grávidas. No meu caso, eu vou encaminhar para um profissional, para um nutricionista que trabalha. Obrigado, Dani, tamo junto. É isso aí. Bate aí, ó. High five.
High five aqui pra Dani. Bom, então, qual que é o grande lance? Impermanência, tá? A mulher, uma hora ela vai estar gestante, outra hora ela vai querer entrar no vestido de casamento, outra hora ela vai querer ir pra praia, outra hora ela vai estar mega atolada de um monte de coisa e não vai conseguir fazer o plano alimentar direito. Então, meus amores, o negócio é o seguinte: ensine para o seu paciente que as coisas vão ser impermanentes. O que ele precisa realmente aprender é regra e exceção. Se a regra for saudável e a exceção, uma vez ou outra, você comer algo que não seja tão saudável, não vai te prejudicar, tá? Então não crie a ilusão no seu paciente que as coisas vão ser permanentes, porque ele sempre vai achar que aquele corpo ali, aquele auge do corpo que ele chegou, é o que ele vai ter pra frente. E eu vejo muito isso nos pacientes que chegam, e principalmente nas meninas, né? Eu atendo muitas mulheres de 40 anos, 45 anos, 50 anos. Elas falam, Rô, mas eu quero ter aquele corpo de 25, 30. Eu falo, olha, nem santo milagreiro para resolver isso. Não tem como, eu não vou te enganar. Eu não vou te iludir. Eu não vou ficar, sabe, criando uma expectativa em você que é falsa. Não tem como, não tem como. Não vou fazer isso porque não é minha ideia de profissionalismo e de ética dentro da nutrição, tá? Então ensine o seu paciente a ser impermanente, a gostar da impermanência, tá? Vai ter hora que esse paciente vai estar tudo certo? Som ok, imagem ok. Se tiver ok, manda o high five aí pra mim, ó. Todo mundo mandando um high five aí pra mim. High five, pra quem não sabe, é 5 dedos com 5 dedos, tá? Então, já que a gente tá aqui no digital, bate aí, manda aí o seu high five aí nos comentários, coloca aí a mãozinha aí pra eu saber que tá tudo ok. Então, ensine o seu paciente sobre impermanência, tá? Não vai ser sempre que ele vai estar com aquele corpo maravilhoso que ele conseguiu chegar. Às vezes vai ter um inchaço a mais, às vezes vai, sabe, às vezes ele não vai conseguir fazer as coisas. Então, ensine sobre a impermanência, tá? Tamo junto, Ju, tamo junto, Mu, tamo junto, Simone, tamo junto. Olha a Ju aqui também, tamo junto. Então, autoconhecimento, autocuidado, impermanência. Quarto ponto é a abertura para o novo. Abertura para o novo. Pedrão, tamo junto, irmão. Érica, tamo junto. É nóis. Então, se esse paciente não estiver aberto para o novo, já fala para ele que você não vai, até certo ponto, você não vai conseguir ajudar mais ele. E o paciente vê que você está sendo sincero com ele. Olha, eu falo pro paciente, não, mas eu não gosto de fruta. Não, mas eu não gosto de não sei o quê. Mas dá pra botar um molho? Dá pra gente fazer uma vitamina? Não, eu não quero. Não sei o quê. Cara, na primeira, segunda, terceira consulta até vai. Mas a questão é o seguinte, se o paciente não está aberto pro novo, você não tem o que fazer. Eu falo pro paciente, olha, eu não vou ficar arrancando seu dinheiro. Se você não tá afim, de verdade, não precisa marcar retorno. Não precisa continuar comigo. Porque eu não tenho mais o que fazer com você. Eu não vou ficar arrancando teu dinheiro. Eu não vou ficar aqui falando para você marcar consulta pra gente melhorar se você não quer melhorar. E aí o paciente tem duas saídas. Ou ele não vai voltar, porque ele vai perceber que ele não tá fazendo mesmo. Ou ele vai ficar indignado com você e vai falar, agora que eu vou fazer. Agora que eu vou voltar. Ele me desafiou. E não é um desafio, é transparência, tá? Sinceridade. Para essa pessoa entender que se ela não estiver aberta para o novo, as coisas não vão caminhar. Porque a vida é desafio, a vida é aprendizado o tempo todo, tá? Quinto ponto é conscientização, tá? Expansão da consciência. O que é a consciência? Pega aí a consciência. Consciência é com a ciência. Ciência é o saber. Então, com o saber, tá? Quando você está consciente, por exemplo, eu estou consciente aqui, ó, que eu não posso derrubar isso aqui. Eu estou com a minha presença, eu estou com a minha canalização de energia voltada, não só para o chá, né? Obviamente para vocês, mas a minha energia, a minha consciência, meu senso de presença tá aqui com vocês. Então, por isso mesmo, por eu estar com esse senso de presença, estar com essa consciência aqui para vocês, eu mesmo vou trazer aqui as outras chaves para vocês, tá? Eu já coloquei as duas primeiras,
autoconhecimento e autocuidado. Aqui, ensinar sobre a impermanência. A outra chave é engajar para a abertura para o novo. A nossa quinta chave é expansão da consciência. E aí, Rodrigo, aonde que a expansão da consciência entra na nutrição holística? Entra justamente em você mostrar para o seu paciente que a nutrição não é só sobre nutrir o físico, tá? Esse é só um ponto, esse é o básico, esse é o trivial. Isa, meu anjo, um beijo para você, tá? Que honra que você tá aqui. Não sei se você já estava aqui antes, mas como você comentou agora, que bom que você está aqui comigo, com a gente. Então, pessoal, conscientização. Rodrigo, conscientizar do quê? Conscientizar que esse paciente também se nutre do que ele está ouvindo, do que ele está vendo, do que ele está lendo. Se esse paciente está lendo um monte de notícia ruim, um monte de coisa negativa, qual alimento que ele está colocando para dentro dele? Qual é esse tipo de alimento? Você consegue entender que a coisa é muito mais profunda, que a coisa é muito mais complexa do que somente passar meia dúzia de papel para o paciente, orientação, vai lá, faz que vai dar certo. Não é sobre isso, tá, pessoal? Não é sobre isso. É sobre conscientizar esse paciente sobre quantidades, sobre qualidade, sobre herança afetiva, sobre nutrição que vai além do físico, conscientizar sobre os orgânicos, por exemplo. O que é conscientizar? O que é expandir a consciência? Mostrar para esse paciente, por exemplo, que é muito mais benéfico ele consumir orgânicos, alimentos orgânicos, do que alimentos convencionais, por N motivos, tá? Então, expandir a consciência desse paciente é muito importante, é de suma importância para o nosso sucesso na nossa terapêutica nutricional. Sexto ponto, tá? Sexto ponto aqui. Stephanie, Grazi, tamo junto. High five pra vocês. Tamo junto até depois do fim. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Legal. Bom, então, qual que é o grande lance que a gente está trabalhando aqui? O nosso sexto ponto é sobre mentalidade e espiritualidade. Eu nunca vi um paciente com uma mentalidade negativa, com uma mentalidade fixa, com uma mentalidade escassa, com uma mentalidade com uma mentalidade não vencedora. Eu nunca vi esse paciente ter sucesso. Tenho, Grazi, eu falei hoje lá nos meus stories. Acabei de subir um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre foco e cognição, tá? Acabei de subir. Foi ontem, hoje é quarta-feira. Toda terça e quinta tem vídeo novo lá no meu YouTube, tá? Então se inscreve lá no meu YouTube para você receber as notificações de vídeos novos. E toda terça e quinta a gente posta vídeo novo, tá? Ontem a gente postou sobre foco e cognição. Acho que você vai gostar, tenho certeza disso. Então, pessoal, na nutrição a gente precisa ensinar para o nosso paciente sobre mentalidade e sobre espiritualidade. Ah, Rodrigo, mas eu vou perder tempo fazendo isso? Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo. Por quê? Ah, Rodrigo, mas eu não sei sobre mentalidade, sobre espiritualidade. Não tem problema, você está aqui para aprender comigo, é sobre isso que eu vou falar com você, tá? Sobre nutrição, sobre calcular a dieta, o nome do canal é Rodrigo Mendanha Nutrição Holística, tá? Rodrigo Mendanha Nutrição Holística. Tem um monte de vídeo lá, tá? Um monte mesmo, tá? Toda semana a gente posta e cada vez a gente está produzindo mais para vocês. Então, eu nunca vi um paciente sem desenvolver mentalidade e sem se conectar com a espiritualidade. Eu nunca vi esse paciente ter resultado. Nunca. Os pacientes que estavam desconectados em um desses pontos ou nos dois não progrediram. Por quê, Rodrigo? Porque a nutrição não é só física. A nutrição não é só prescrever um plano alimentar certinho em calorias, certinho em quantidades, todo adequado para esse paciente, todo personalizado. Se esse paciente continua acreditando que ele não pode, se esse paciente continua honrando
os comportamentos negativos que sempre ocorreram na vida dele, se esse paciente não toma consciência. Então, mentalidade é muito importante. E espiritualidade também, tá? Espiritualidade não é sobre religião. Todos nós somos seres espiritualizados, tá? Espiritualidade é desenvolvimento da sua conexão amorosa com algo maior do que você, tá? Se você não acredita em nada, se você não acredita em Deus ou algo do tipo, você pode acreditar nas pessoas, tá? Você pode estar conectado com as pessoas. Então, a sua espiritualidade vai ser desenvolvida através dessa conexão amorosa, principalmente pela solidariedade e pela caridade. E óbvio, né, dentro disso, Rodrigo, mentalidade, como que eu vou abordar a mentalidade com esse paciente? Calma, meu filho, calma, filho de Deus, que eu vou te ensinar, tá? Isso aqui não é nem o pó do que está por vir, tá? Não é nem o começo do que está por vir. Isso aqui é uma base para você começar a aprender. Rodrigo, quais as ferramentas de mentalidade? Calma que eu vou te ensinar. Rodrigo, como que eu vou abordar a espiritualidade com esse paciente? Calma que eu vou te ensinar, tá? É só o começo do que a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que você vai se transformar nesse processo, tá? Quem está comigo, quem está afim de aprender, só vem que a gente não vai parar, tá? A gente não vai parar. Eu estou realmente disposto a entregar todo o meu ouro. Então, se você está afim de aprender, fica ligado aí nas lives, fica ligado nos conteúdos, que a gente não vai parar. Inclusive, eu acabei de postar um vídeo aqui no meu feed. Quando acabar a live, você vai lá e veja, tá? Um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 30, tá? O vídeo é sobre você já se amou hoje. Vou escrever aqui, ó. Você já se amou hoje. Acabei de postar lá. Assiste ele e depois deixa seu comentário lá do que você achou, tá? O vídeo é Você se amou hoje. Acabei de postar, postei há pouquinho tempo atrás ali no meu feed. Vai lá e assiste para você terminar seu dia bem. Marcele, queridona, eu vi que você estava fazendo live, mas sabia que você ia terminar a live e já vinha para cá. Eu tinha certeza disso. Tamo junto. Kati, sempre aqui também. High five para você. Tamo junto. Então, pessoal, o 6º ponto, mentalidade e espiritualidade. E a 7ª chave, o 7º item, o nosso 7º elemento é a criação, a construção de desafios, tá? Vou colocar aqui enquanto eu vou falando, vou colocar a chave anterior. A chave anterior foi mentalidade e espiritualidade. E a 7ª chave, a última chave, é nada mais, nada menos que criar desafios que geram ações, tá? Você vai entender isso em uma palavra, vai ser agora, presta atenção, respira. A palavra é, vou te falar agora, vai aparecer na sua tela agora, então fica aqui, ó. Tarefas. Criar desafios que geram ações, tarefas. Rodrigo, me dá um exemplo de uma tarefa. Tomar 2,5 litros de água por dia. É uma tarefa. Se você não tiver determinado com o paciente quais são as tarefas de casa para ele, e essas tarefas também abrangem mentalidade e espiritualidade, aí é que está a diferença. E aí que eu vejo que o meu paciente tem um baita resultado, tá? Quando eu trabalho esse paciente nas esferas mentais e emocionais, espirituais, mentais, emocionais e espirituais, é um triângulo, tá? É uma tríade. Mental, emocional e espiritual, além do corpo, tá? Além do físico, além do que a gente está vendo de forma palpável. Quando eu trabalho esse paciente nessas 3 esferas, nesses 3 pilares, nesse triângulo, ó, fiz aqui, ó, para vocês verem, ó. Sai negócio. Triângulo mental, emocional, espiritual. Mental, emocional, espiritual. Rodrigo, como eu trabalho emocional do paciente? Esse é um paciente que eu já tentei de tudo. Esse é um paciente que eu já fiz de tudo pra, sabe, ele não quer fazer, ele não faz, ele não dá certo, não sei mais o que eu faço, eu tô me sentindo um profissional lixo, eu estudei tanto e não consigo dar resultado para esse paciente. Calma, meu bem, calma, meu amor, vou te ensinar a fazer esse negócio direito, vou te ensinar a cativar esse paciente, a mostrar para esse paciente
o que ele realmente pode fazer na prática. E não só falar, você precisa fazer. Deixa eu te falar uma coisa, não vai adiantar esse pedaço de papel. Esquece esse pedaço de papel, tá? Esquece esse pedaço de papel. Paciente não muda por um pedaço de papel. Essa é a diferença. Essa é a diferença do nutricionista, do médico que dá resultado, que fideliza o paciente, que encanta o paciente, e do profissional que não consegue fazer isso, tá? Dani, fala com o Samuel lá. Ele vai adorar a ideia, tá? E eu também, que eu amo esse lugar. Eu amo Porto Alegre. Amo as pessoas daí, amo a energia daí. É um lugar que tem o meu coração. Porto Alegre e São Paulo. São 2 lugares que eu não conhecia. E nos últimos 4 anos foram lugares que ganharam meu coração. Então, meus queridos e queridas, passei aqui para vocês as 7 chaves do atendimento nutricional holístico, tá? Você não vai ver essas 7 chaves em nenhum... Voltamos. Isso aí. Então, você não vai ver essas 7 chaves em nenhum outro lugar, tá? Por quê, Rodrigo? Porque isso aqui veio da minha cabeça, isso aqui veio do meu estudo. É o que eu falo para vocês. A gente precisa modelar pessoas que nos inspiram, pessoas que são referências. Eu tenho pessoas que eu modelo, eu tenho pessoas que eu me inspiro, mas crie o seu método, cria a sua metodologia, cria a sua forma de abordar, porque é isso que vai encantar o seu paciente, é isso que vai conectar com o seu paciente de verdade. E não só ter uma metodologia padrão ali, ficar perguntando, quantas horas você dorme? Você está tomando água? Isso aí é o básico, tá, pessoal? Isso aí você pode fazer até antes da consulta. Como assim antes da consulta? Eu vou te contar isso também em alguma das próximas lives. Para quem perdeu, eu falei o seguinte, sexta-feira a gente vai ter Ultra Live sobre nutrição holística, que eu vou entregar todo o ouro para vocês e vai ter uma surpresa para vocês. Tá? Vai ter uma surpresa especial que eu não vou falar, tá? Não adianta pedir. Vai ter uma surpresa para vocês vão ficar chocados, tá? Chocados. Então, não vou ficar falando muito, mas fiquem ligados, sexta-feira eu vou falar o horário depois. Rodrigo, qual é o horário da live? Calma que eu vou falar, vou avisar para vocês. Só fica ligado, me acompanha aí, acompanha os stories, acompanha o feed, que sexta-feira eu vou entregar um presente para vocês, uma surpresa para vocês, tá? Se você é estudante, você vai pirar, você vai surtar. E se você é nutricionista, você vai pirar também, tá? Esse presente é um presente que eu fiz com muito carinho para vocês, certo? Henricão, high five para você, feliz noite de hoje. Simone tá perguntando o que será. Olha, vocês não têm nem noção do que vai ser isso, tá? Vai ser uma explosão. Então, pra gente finalizar, a tríade que eu quero deixar na cabeça de vocês é mental, emocional e espiritual. Mental, emocional e espiritual. Trabalhem isso com os pacientes de vocês, tá? Trabalhem isso de verdade, que vocês vão ver a diferença acontecendo, tá bom? Então, pessoal, diretamente aqui, não é da minha casa. Hoje eu tive que fazer a live fora da minha casa e deu certo, tá? Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão pela escuta ativa, gratidão pela participação de vocês, tá? Dani, Lívia, Leti, Scarlett, Simone, cara, todo mundo que participou, tá? Ana, Marcele, Paula, Grazi, Isa, sabe, todo mundo. Obrigado de verdade, tá? Dani, chegou agora também, Dani, queridona. Somos feras, tá? Dani, super nutri também. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Para quem chegou depois, eu vou deixar a live salva, tá? Não se preocupa que ela vai ficar salva. E eu encontro vocês na sexta-feira, tá? Sexta-feira. Eu vou deixar a live salva. Se você aprendeu algo nessa live, já deixa seu comentário, tá? Dani, vou deixar a live salva. Então, vai poder assistir depois. E para quem estava aqui do começo ao fim, comenta o que vocês acharam da live, o que vocês aprenderam. Isso é muito importante para mim, tá? Isso é muito importante para mim. Então, não deixa de comentar, tá? Só isso que eu peço para vocês. Beijo de luz, tamo junto. E até sexta-feira, hein? Espero vocês sexta-feira. Beijo!